Bom, eu vou fazer então hoje um contador multiplexado. Vamos começar do zero, né, para a gente aproveitar e dar uma revisada. Então, aqui, ó, todo mundo, por favor, junto, qualquer coisa, me avisa ali, ó. Vamos lá, File, New Project. Vou chamar então o meu de multiplexador 099. Deixa eu dar um zoom aqui. Ali, ó. Multiplexador 099, por exemplo. Qualquer pasta, local que vocês queiram salvar, avançar. Essa parte inicial, você lembra, né? Tomar cuidado com o tipo, se não tem, tá exatamente igual, depois ele não compila. Avançar e concluir. Se tudo certo, apareceu aqui do lado, né, o nome, né? Então, para criar o arquivo fonte, lado direito do mouse em cima do número do processador, aí New Source. Mesmo nome da pasta, né, que eu chamei de multiplexador 099. Não precisa ser igual, mas fica mais agradável. E o tipo é VHDL Model, que a gente vai sempre fazer. Avançar. E aqui vem a interface. Bom, a interface vai ser muito parecido com o que a gente usou na aula passada. Eu vou fazer ele contar sozinho, sem clock, né? Como se fosse um relógio contando segundos, só para a gente ver os números que é mais rápido, né? Então, geralmente, esses nossos projetos sempre eles vão ter um clock externo. Opa, desculpa, o botão errado aqui. New Source. Uh, multiplexador 099. Agora sim. VHDL Model. Avançar. Tá, interface. Ale. Tá, então vai ter um clock. Isso é um padrão. Bom, além do clock, né? Nós vamos ter um reset, que isso é necessário para o circuito, e vamos ter duas saídas. Uma saída vai ser aquela que alimenta o próprio display, que eu vou chamar de display, e os transistores que acionam os display, então eu vou chamar de transistor mesmo, né? Então, tanto display quanto transistores são out. Display ele tem 8 bits, né? Então é 7 dá um to 0, né? E o transistor são 4 transistores, então é 3 a 0, tá? Vou deixar aqui. Opa, Ale. Consegue enxergar? Cara, esse é o sonho do míope. Que beleza. Tranquilo? Tá. Então, vou seguindo em frente. Avançar, concluir. Se tudo correto, criou aqui, ó, multiplex 099, comportamental, não sei o que, VHD. Aqui do lado, vamos lá. Bom, nosso programa fica aqui entre begin e o end behavior. Para facilitar a vida, eu vou usar os exemplos que ele tem que aqui na lampadinha, ó. Tem aqui em cima, ó, tem esse desenho da lampadinha. Aqui te pego o exemplo do código, vou pegar de um contador. Então, vem aqui, ó, deixa eu só reduzir uma vez o zoom. Eu venho em VHDL, em sínteses, coding exemplos, counters, binário, up counter, e pego o segundo modelo aqui, ó. Então, então vem aqui, ó. Deixa eu baixar ele inteiro aqui. Vamos ler. Então, ó, VHDL, sínteses, coding exemplos, counters, binário, up counter, e aí tem esse segundo exemplo aqui, que é o que serve para o nosso caso. Vou selecionar inteiro, vou dar um Ctrl C. Vou lá embaixo no meu software e vou colar aqui, ó, entre o begin e o end behavior. Tá. Como as minhas entradas são coloque e reset, né? E as entradas vão aqui, ó, na lista de sensibilidade, já está aqui. Você tem que tirar esse sinal de maior, menor,
que ele coloca apenas como sugestão de nome, e como a gente usou o mesmo nome, dá beleza. Tira esse aqui do reset, esse desse count aqui também que a gente vai usar, desse coloque aqui, desse coloque aqui, desse count, e esse aqui cai fora, essa linha sai fora, a gente não vai usar isso, nem essa aqui. Fica algo mais ou menos assim. Ali, ó. Fica algo dessa forma aqui. Então, com aquele modelo que está lá no muro, né? Bom, vamos lá então. Variáveis que eu vou precisar para esse troço. As variáveis sempre vão entre a arquitetura e o biguinho aqui, né? Como eu vou fazer 2 dígitos, eu vou fazer assim, ó. Uma chamada signal, uma de unidade. Como ela é uma variável interna, né? Eu só vou armazenar dados por um tempo, eu vou chamar do integer range. E ela é, como vai de 0 a 9, né? Eu vou botar 0 até 9. Vamos botar o 10 também. 9, down to 0. Deve ser suficiente. Se eu quiser, eu posso encerrar a declaração aqui, ó. Signal unidade, integer range, 9 down to 0. Se quiser, para ficar mais chique, na real é uma boa prática de programação, inicializar a variável na declaração. Aí não tem zebra dela começar com um valor estranho. Aí eu já inicializo ela com 0, com esse 2 pontos igual a 0. Mesma coisa eu vou fazer para dezena. Então, signal, dezena, 2 pontos, integer range, 9 down to 0, 2 pontos igual a 0. Beleza. Então, as variáveis que eu vou contar, já que você só 2 dígitos, ok. Lembra ali que eu botei que eu preciso de 1 milésimo de segundo. Então, para mim gerar 1 milésimo de segundo, eu preciso fazer uma certa contagem. Então, ele tem um clock interno que é de 50 milhões. Se eu contar até 50 milhões, passa 1 segundo. Se eu contar até 5 milhões, passa 0,1. Se eu contar até 500 mil, vai passar, no caso, o 1 milésimo de segundo, se eu não errei a conta. Deixa eu fazer aqui, ó. É, 50 mil. Então, se eu contar até 50 mil, vai dar 1 milésimo de segundo. Oh! E essa chuva? Bárbara. Ah, todo mundo. Estou usando o programa aquele do contador básico, aquele eles sempre vão fazer um contador de 2 dígitos, 099. Estamos no comecinho ainda. Decimal? Decimal, 099. Né? Mas como base eu usei aquele programa clássico do contador, lembra? Process, clock, reset, que ele conta 099 lá. Tá, vou continuando aqui então. Então, declarei unidade, declarei a dezena. Eu preciso então contar 1 milésimo de segundo. Então, vou fazer aqui, ó, signal, um nome qualquer, para conseguir multiplexar com ele. Eu vou chamar então de opa, botei virado, signal multiplex. Esse nome eu não tinha ainda. Também, como eu vou contar 50 mil, né? Então, pode ser um integer range. 50 mil dá um to 0, também começa com 0. Todas as variáveis que não vão se comunicar com a saída, elas podem ser integer range. A única coisa que eu tenho que usar, isso é uma lembrança que é Standard Logic Vector, que é tipo esses dois aqui, ó.
é o que vai comunicar com o display ou comunicar com o transistor, que eles são digital. Aí tem que ser uma variável digital. Tudo que é interno, que não se comunica com a saída, pode ser integer range, que é mais fácil a gente trabalhar. Tá. Aí eu preciso agora das variáveis que vão comunicar com o display e vão comunicar com o transistor, né? Essas têm que ser desse mesmo tipo aqui, que são Standard Logic Vector. Então, vamos lá. Deixa eu ver o nome que eu chamei aqui. Então, aqui comunica com o display. Deixa eu ver, chamar de número, já que é um número. Aí é o mesmo tipo aqui, ó. É um Standard Logic Vector set down to 0. Então, se eu estiver indo muito rápido, por favor, senhores, me avisem. Como ela é 8 bits, e se eu quiser inicializar, e como ela é digital, eu tenho que botar 8 0. Senão ela não compreende. E a mesma coisa, se eu quiser inicializar aquela variável, eu vou ter que ter uma variável que comunica com a base dos transistores aqui, ó, né, que é o pino que liga o transistor. Então, vou chamar de base mesmo. Base, dois pontos, é um std, logic, vector. No caso 3, dá um to 0. Inicia. Lembrando da aula passada, esses transistores ligam com 0. Eu posso escolher, começa tudo apagado ou tudo aceso. Como agora a gente vai escrever números neles, eu vou mandar 1, 2, 3, 4 zeros, no caso, aí eles começam todos acesos. Se eu quisesse começasse todos apagados, mandava tudo 1. Aí, tanto faz. Beleza. Então, S, né? Não tinha visto. Obrigado. Deixa eu revisar. Eu tenho altura, base de dados, desenho. Ok. Já ligou aí, tia Natália? Lembra como é que começa? Sim, professor. Bem capaz que eu não vou esquecer. Desculpe, é que às vezes as pessoas esquecem, né? Tá com ele ligado? File, New Project, vai lá. Essa parte. Tá, o que que eu fiz aqui, ó, depois que criou o projeto, criei o nome que é multiplexador e tal, tal. Eu vim aqui, ó, no esquema da lampadinha, lembra? Sim. Aí copiei esse cara aqui, ó, que é Process Clock Reset, que era síntese, código, encounter, binário, up counters. Peguei o segundo aqui, ó, para a gente começar com essa base. Mas a gente não chegou nessa parte ainda. Só começa aqui, ó, e digita como a gente está digitando aqui, que é o que eu fiz. Eu digitei a interface de entrada, que é clock, reset, display, transistor, e declarei essas variáveis aqui, ó, só. Bom, continuando, então, vamos fazer aqui o reset e o setup inicial. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui dentro do reset, né, que é a parte inicial do software, eu vou zerar as variáveis que eu vou usar. Geralmente, dentro do reset vão os signal, no caso, né? Os signais, os sinais. Os signals, em inglês, fica meio estranho. Então, os sinais vão aqui dentro. Então, tudo que está lá, a gente vai zerar aqui. Então, unidade, recebe 0. Como ele é um integer range, é só um número. Mesma coisa para dezena. Recebe 0. Não, aqui não é dois pontos igual. Aqui é menor ou igual. O dois pontos e o igual é na inicialização. Dentro do process é menor ou igual. Não sei porque eles usam uma coisa diferenciada. O multiplex também. No caso, recebe 0. E o número recebe, no caso, como ele é 8 bits, né? Então é 0, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Que aqui, no caso, inicia com 0. E o base recebe, aspas,
40, no caso, liga os 4 displays. Ok. Ah, vou fazer uma mudança. Em vez de ligar os 4, eu vou fazer assim, ó. Vou ligar apenas dois, como estão dois dígitos, eu vou botar aqui, ó, 1. Que 1 está desligado e 0 está ligado. Então, como agora é só dois dígitos, vai ligar só unidade e dezena, que é aquilo que eu efetivamente preciso. Esqueci de uma. Faltou uma variável ainda. Esse multiplex é só para escrever no display, mas eu quero que ele conte sozinho. Eu vou declarar mais uma variável aqui no meio, ó, tanto faz, em cima ou embaixo dos lados. Eu vou chamar signal delay mesmo. Eu quero contar em segundos, então é um integer range. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá um do 0. Também começa com 0. Que esse aqui é para dar o tempo de 1 segundo. Então, acrescentei essa aqui, ó. Tá bom? Essa eu não tinha colocado. Então, como eu acrescentei mais uma variável, né? Vou botar a criatura aqui embaixo no reset. Que é, então, delay. Qualquer nome serve, né? Como qualquer software. Recebe 0. Que é o tempo do nosso tema. Tá, agora sim, então, ah, 50 milhões, que é 50 megahertz. 56 zeros. Trocentos zeros. Tá, o processo é basicamente o mesmo. Eu vou verificar se chegou já a 50 milhões. Se chegou, eu zero o meu contador. Se não, continuo fazendo o que eu quero. Então, lá, ó. Se o delay for igual a 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é porque, no caso, passou o tempo de 1 segundo. Aí eu faço o que eu quero fazer. Como eu quero contar, vai lá, unidade, recebe. Não, desculpe. Aí eu vou fazer os testes, no caso do meu contador, né? Como qualquer contador normal. Então, vou perguntar se a dezena, no caso, ela já atingiu o último número, que é 10, né? Se ela já contou até 10. Então, a dezena recebe 0, né? E a unidade também recebe 0, porque eu já cheguei no final da minha contagem. Ok. Vou ter que fazer uma correção que eu me esqueci de um detalhe. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Se não, é um else if. Eu pergunto se a unidade já atingiu o último número. Então, se unidade agora é igual a 10. Se for, aí a unidade recebe 0 e a dezena recebe dezena mais 1. Ok. Então, a analógica do FPGA, que a gente pode esquecer, que é sempre assim, if, else e end if.
if, tem dois if, né? Dois testes, um da dezena, if, else if, e o último sempre tem que ser um else, que é a última condição, caso nenhuma das coisas foi atingida. Nesse caso, unidade recebe unidade mais um. Essa é a lógica com o FPGA e end-if. Então, o que que ele vai fazer aqui, ó? Passou um segundo, ele vai fazer essas três perguntas aqui, ó. A dezena já é 10, que tipo, já atingiu 99 mais um. Se não, ele pergunta, a unidade é 10, tipo, já atingiu 10 da unidade? Digamos que não. Aí ele continua contando que é unidade mais um. E assim ele vai fazendo, zero até o número que for necessário. Não é linda a programação, jovens? Linda, não? Eu sei que vocês concordam, mas... Tá, vamos lá. Ó, esse if, else and if, um pertence ao outro, né? É um conjunto que pertence à parte interna. Por isso que lá em algoritmos, com a Neiva, vocês viram com certeza o raio da indentação, cara. Separa certinho, alinha os if, que fica mais fácil. Então, se o delay atingiu 50 milhões, ele faz todo esse conjunto de coisas. Se não, que é um else, aí vai fazer o que falta. Então, se atingiu 50 milhões, passou um segundo, faz tudo isso. Então, se não, é porque não atingiu 50 milhões. Então, o que que eu faço? O meu delay continua contando. E aqui eu vou fazer mais uma coisa. Eu preciso contar um tempo de 50 milhões e também preciso contar um tempo de 1 milésimo de segundo, que é para ficar mostrando alternadamente nos displays. Então, esse else aqui, ó, no caso, ele executa a cada clock. Então, cada vez que dá um pulso de clock, ó, deu um pulso de clock, ele vem e ele executa isso aqui, ó, e pergunta, é 50 milhões? Se for, faz isso tudo. Se não for 50 milhões, ele passa 49 milhões 999 mil vezes aqui dentro fazendo isso aqui, contando delays. E aqui eu também vou aproveitar e vou contar o tempo da multiplexação, que eu chamei de multiplex, eu acho. Multiplex. Então, multiplex recebe multiplex mais um. Ok. E aí, é só o que eu preciso fazer para essa parte, end if. Então, esse é o cara que eu vou contar até 1 milésimo de segundo para escrever entre um display e outro. Então, 50 milhões é para contar. 1, 2, 3, 4, 5. E só que ele tem que estar escrevendo os displays alternadamente assim, em alta velocidade, para a gente poder enxergar os dois acesos. Depois a gente altera esse software e faz ele mais lento, para a gente ver escrever num e no outro. Bem lento, assim, a gente vai conseguir enxergar esses detalhes. Agora vamos fazer ele correto. E aqui embaixo eu vou fazer a forma de escrita, que aí eu vou usar esse multiplex. Então, se. Bom, multiplex, ele vai para mim até 50, 50 mil. Então tá, se multiplex for igual a 50, 1, 2, 3, então acabou o tempo, né? Eu posso escrever a dezena primeiro ou a unidade primeiro. Tanto faz. Do jeito que quiser, porque a gente vai enxergar os dois acesos. Eu vou começar com a dezena primeiro, tá? Então, para mim, no caso, escrever, o que que eu tenho que fazer? Essa variável chamada base comanda os transistores. Então, base recebe um código em binário que liga só a dezena. Então, deve ser milhar, que é o primeiro dígito, a centena, que é o próximo, a dezena, e depois vem a unidade. Então, aqui, no caso, liga o display de dezena. E aí, agora eu tenho que fazer
decodifica a dezena. Que a variável dezena conta em binário, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois volta para zero, mas ele está contando sempre em binário. Eu tenho que transformar esse binário no código do display. Aí vamos usar aquele mesmo software que a gente usou lá passada, que era, se um número era tanto, mandava outro código, né? Eu vou escrever aqui, ó. Se dezena for igual a zero, então, lembra que quem comunica com a saída aqui que nós fizemos é o número. Então, número recebe o código do zero. O código do zero é 0, 1 e tudo zero. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Então, aqui, código do zero. E assim vou indo. É o cif dezena igual a 1, então, número recebe o código do 1. O 1 é 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1. Aspas. Assim fica mais fácil. E aí, vamos lá. Else if dezena igual a 2, então, número recebe o código do 3. O código do 3 é 01, 00, não, desculpe, 00100 e 100. Ale. Else if dezena 3, então, o número recebe o código do 4. 4 é 0, 0011, 001. Aspas. Vírgula. E, opa, 01, pulei um aqui. Pulei um, eu botei o 3 no lugar do 2. Aqui fiz mancada. Aqui é 2, aqui é 3. Então, de novo. 0 tá certo, 1 tá certo, 2 deve estar errado. Esse código deve estar errado aqui. O código do 2 é 0100. E depois, não, é só informação. Tava certo o número. O 3, 011, tá, isso aqui tá errado. É 01, 11 e depois tudo zero. 1, 2, 3, 4. É isso ali. Agora sim, o código do 4, 3 zeros, 110011, 110001. O 5, 3 zeros, 110.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 1 zero. Tudo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Obrigado. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é com if e else if. Como o 9 é o último, então aqui está no else, para seguir o padrão. Aí, número recebe o código do 9, que é código 8, 301. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, e o último, então, é um and if. Eita, que mão. Bom, aqui, ó, depois a gente vai usar outras formas melhores de fazer isso, que é através das funções, mas, por enquanto, vamos usar essa forma que fica, digamos assim, fácil de fazer. Só vou melhorar a minha indentação aqui, que ficou desalinhado. Vou botar um pouquinho para o lado aqui. 1, 2... Obrigado. Tá. Então, ó, se for 50 mil, aí faz tudo isso aqui, ó. Liga a dezena e decodifica ela. Ok. Se não for 50 mil, vai ser um número diferente, né? Elementar. Aqui, ó. Vou alinhar com o de cima, aqui, ó. Então, botar de novo um else if, eu tenho três condições. Então, se ele chegar a... Ah, não, me passei aqui um negócio. Custa 50 milhões. Fazendo assim. Fiz uma mancada aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, existe os 50 milhões sim, só que faltou uma linha aqui no meio, eu passei, ó. Quando chega no fim, tá? Aqui, ó, nos 50 milhões, o que eu teria que ter feito era ter feito isso aqui, ó, multiplex recebe zero. Então, se atingir o fim da contagem, está em 50 milhões. E aqui teria que ser um else if. Por que isso? Isso tá me passando. Bom, no intervalo de tempo, vamos pegar esses dois dígitos aqui, ó, só. Então, aqui tem um intervalo de tempo que vai de 0 a 50, 1, 2, 3, 50 mil. Então, de 0 até a metade, sei lá, 25 mil, eu escrevo uma unidade. 25 mil a 49.999, eu escrevo, no caso, a dezena. E aí, então, metade do tempo ele faz unidade, metade do tempo ele faz dezena. E quando chega no fim, aí 50 volta para zero. Começa tudo de novo. Eu me esqueci desse detalhe. Vou refazer aqui, ó, para ficar em ordem. Então, como são dois dígitos, dividi em duas partes. Então, se eu cheguei no final, que é 50 milhões, restauro o contador, começa de novo. Se não, vamos fazer assim, ó, se multiplex for igual a 25, 1, 2, 3, então, de 0 a 25 mil, né? 25 mil a 50 milhões, ele faz a dezena. E aqui embaixo, ó, mesma ideia.
Quando ele passa por zero, então, no instante zero, ele escreve a unidade. No instante 25.000, ele escreve a dezena. No instante 50 milhões, ele zera e começa de novo. Então, de 0 a 25 mil faz a unidade, de 25 a 50 mil faz a dezena. Então, para dividir as coisas. Poderia digitar tudo isso aqui de novo, ó. Só que trocando unidade por dezena, para a gente não sofrer tanto, né? Eu vou pegar a parte de cima aqui, ó, dar um Ctrl C, que é a melhor tecla que já inventaram, e colar aqui embaixo, ó. Então, copiei, ó. A primeira parte, que é a dezena, de 0 a 25 milhões, está aqui, ó. Tá? Fiz, se multiplex for zero, então colei ela aqui embaixo, ó, exatamente igual. Só que em vez de ser dezena, aqui isso aqui, ó, vai se tornar unidade. Eu só vou alterar isso aqui, ó, para unidade. Aí a gente não precisa digitar tudo. Tem que alterar a linha da base. Tem que alterar a linha da base também, porque eu vou escrever em outro display. Só vou... A base, no caso, fica invertida. No caso aqui, em vez de se ligar a dezena, liga a unidade. Como é unidade, então aqui em vez de ser 0,1, fica 1,0, que é o contrário. E aqui decodifica unidade, para ficar chique. Ali. Agora sim. Falta só um indif no fim aqui, ó. Que é o final do multiplex. Isso cabe tudo na tela, pelo menos a segunda parte. Né? Ou else. Ah, faltou, deixa eu pensar. Boa pegada. Se o multiplex for zero. Para usar um astro aqui no final estrutura. Como é que eu fiz isso aqui? Não, isso eu fiz sem else. Depois a gente mexe ele para usar o else. Seria uma outra hipótese. É que o else seria essa parte que é o multiplex, recebe multiplex, que seria continuar com não. Delay mais um aqui, ó. Podia tirar isso aqui daqui, botar um else aqui embaixo e botar aqui embaixo contar, mas não teria muita diferença. Posso seguir? Tá. Então, como eu tenho assim, só para nos revisar, ó, deu uma comprida, eu vou reduzir o zoom só para mostrar melhor. Então, ó, então, se resetou, zera todo mundo. Ok. Se clock for ativo, ele pergunta. Se clock está no fim, zero o tempo do clock. Tá? Se não, continua contando. Ok. Se o multiplex for 50 mil, volta para o início. Se não, se for 25 mil, escreve a dezena. Se for zero, escreve a unidade. Ok. O que falta aqui no fim, ó, entre o end process e end behavior, colocar a atribuição à saída. Então, a nossa saída, uma chama-se número e outra chama base. Então, número recebe a variável que tem não, peraí, acho que eu fiz um erro aqui. Número inicia com zero. É o display. Display que é a saída. Display recebe número. Não tinha lido direito ali. Display é a saída, recebe número. E transistor, que é a saída, recebe a base. Agora sim. Não tá me lembrando dos nomes.
Então, display transistor, número e base. Ok, isso aí, agora tá certo. Só confirmar se não esqueci de alguma coisa, tinha impressão. Se chegar a 50 milhões. Ah, duas coisinhas. Eu fiz aqui, ó, eu vou contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele fizer 10 num dígito, ele zera e joga um pro próximo. Eu estava olhando na minha declaração, eu fiz aqui, ó. Dê uma olhada vocês também, por favor. Unidade de dezena, eu declarei de 9 dá um tio zero, mas como eu vou contar 10, né? Ele estoura no número 10. Então, vamos aumentar aqui, ó, senão ele não vai dar certo. Em vez de 9 dá um tio zero, é 10 a 0 que me passei. Que ele vai, apesar de não escrever 10 num dígito, internamente ele conta até 10 para depois dar o estouro. Isso é uma coisa. E outra coisa é que aqui, ó, quando passa o tempo de 1 segundo, eu tenho que zerar o contador do delay, né? Isso esqueci de fazer. Delay, recebe zero. Então, quando ele chegar em 50 milhões, zero o cara que conta o tempo e aí faz outras coisas. Agora, deve estar certo. Vou dar o zoom de novo ao tamanho original. Ó, então, o que eu mudei? Aqui, ó, onde tinha signal unidade dezena, eu botei 10 dá um tio zero, e antes estava com 9, ok? Que vai contar até 10. E acrescentei essa linha que eu tinha esquecido, que é quando chegar a 50 milhões, zero delay para contar de novo. E se tudo correto, deve funcionar. Então, vamos ver aqui. A lei. Display número e base. Consegue enxergar aí? Exato. Ok. Então, tudo certo. Salva e o check syntax for simulation aqui para ver se está bombando. Error. Vou reduzir o zoom para ver o que eu errei aqui. Linha 42. Ah, aqui eu não entendi o que ele reclamou. Pois é, deixa eu dar sei lá, porque o delay é um integer range, 50, 1, 2, 3, tá. Aqui, ó, é que aqui no começo eu botei um dois pontos, eu não botei o igual. É por isso, tu vê, o erro tá aqui em cima, é que eu tava olhando a linha errada. Tinha um negocinho amarelo aqui, ó, eu nem não tinha visto. Tinha esse sinal de amarelo dizendo a linha do erro, mas eu tava olhando aqui embaixo, ó. Não, mas o erro é aqui em cima, ó. É que eu tinha escrito aqui, ó, em vez de dois pontos igual, tava só dois pontos. Então, de novo, mais coisas. Isso é só para mostrar para vocês como é que corrige os erros, não é que eu erre que eu erre, né? Só é proposital, né? Tipo aqui, ó, menor ou igual eu botei separado, é para botar junto. Isso aí também eu fiz de propósito para vocês verem como é que a gente faz a correção dos erros. Vamos ver se eu fiz mais alguma coisa proposital. Fiz, tá vendo? Ó, como eu gosto de fazer coisa proposital. Da linha 62 também. Aqui também, ó, unidade ficou separado, para ver, para deixar bem claro que não pode ter espaço entre as variáveis. Vamos ver se eu deixei mais algum teste aqui para vocês verem, não. Não, agora eu deixei isso correto. Então é isso ali, vai funcionar. Então agora é só seguir o padrão normal que a gente sempre fez para gerar o código para a simulação. Querem que eu deixe alguma parte do código, tudo tranquilo? Deixa eu só dar um pause aqui no. Já dou uma olhada ali. Continuando, então, próxima página é esse create time aqui, ó. Aí é sempre a mesma etapa daqui para frente, né? Então, fizemos check sintaxe, agora o create time.
2 cliques, espera um pouquinho. Ele vai dar lá calcular os tempos de cada etapa e vai perguntar a restrição do projeto. %50. Tá, aí vou dar um sim aqui, abre aquela telinha lá que a gente sempre digita 10, né? Então aqui, ó, o período vai ser 10 nanosegundos, né? Dá um clique, ele complementa o resto, aí é só salvar. Só para relembrar, como é que eu sei que é 10? Porque eu já fiz isso várias vezes, mas se tu não tivesse feito, fosse um outro processador, aqui, ó, nessa janelinha, se você subir, ele vai mais para frente dizer qual é a restrição mínima, que é 8 pontos quebrado para esse processador, porque a gente faz, ó. O mínimo é 8 nanosegundos. Qualquer coisa acima de 8,062 ele faz. Menos não faz. Então, eu já coloco 10, que não tem erro. Só se a gente usasse assim uma descrição lá de umas 2.000 linhas, aí ele talvez colocasse 9, 10, 12, 15 nanosegundos para executar. Mas como a gente sempre faz coisa pequenininha, dificilmente passa de 8. Ok, feito isso, eu clico de novo aqui no nome do processador, digo no nome da descrição, VHD, né? Aí ele habilita essa parte de novo, aí assign para caixa de pins. Aí vamos lá naquela página que dá o número das coisas. Deixa eu achar meu desenho aqui. Chega. Tá, vamos lá então. Ah, ó, o clock do circuito é o B8. Tanto faz maiúsculo, minúsculo, isso é indiferente. O display zero, que seria o segmento A, é o L16. Depois é F18, D17, D16, G14, J17, H14 e o C17, que é o último pino. O reset eu vou fazer no B18, que é o primeiro botãozinho. E o transistor zero, aí depende se vai escrever da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas nunca me lembro se é daqui para lá ou de lá para cá. Deve ser. Aula passada sempre quem a gente usou. Bom, tá, mas vai assim, seja Deus quiser. Qualquer coisa te vira. F17 eu vou fazer na ordem. Eu vou escrever aqui no meu anotação para não me esquecer mais. H17, C18. Máquina funcionar não vai. F15. E é até interessante que não funcione de cara, porque senão, sabe que o universo conspira, né? Quando as coisas funcionam assim de primeira, alguma coisa vai dar muito errada. Então é bom que alguma coisa falhe, porque aí, por exemplo, não vai furar o pneu do carro, tu vai sair daqui, não vai estar chovendo, sabe? Agora, se tudo der certo na aula, alguma coisa vai dar errado, não pode, né? Então, assim, não compilou, tá, então tudo bem, tá equilibrado. Dessa vez passa. Ó, então deixei os terminais ali no qual. Então é clock, display, reset e os transistores. Os númerozinhos estão naquele material meu lá. Tem lá os. Copiei de lá. Tá lá no Moodle. Vamos ver como vai dar. Ah, tranquilo? Tá. E se tudo correto, então salva. Ele vai perguntar: assim mesmo? Sim, só dá um OK. Aí fez tudo. Só vou reduzir o zoom aqui para mim
enxergar, tá? Tudo certo. Posso fechar esse cara aqui. Para vocês também deu um warning aqui no synthesizing. Tá, para mim deu, eu até olhei o que foi, até eu mostro aqui para vocês verem, ó. O display, a gente começa com o primeiro bit em zero ali, ó, o bem da esquerda, que seria o ponto H, que eu botei os 8 bits, que seria o pontinho decimal. E no decodificador que a gente fez, ó, sempre o H é zero de começo a fim da descrição. Ele está perguntando, ô cabeça, se tu vai botar um pino sem pin zero, para que tu usou uma posição de memória para endereçar ele? Não tem lógica, né? Então ligava direto no terra, né? Não precisaria passar por dentro do processador. Então, é esse o warning que ele está avisando ali, ó. Que o número, o flip-flop 7 no caso, tem um constante valor zero. Tipo, tu tá botando dinheiro fora, né? Se eu não quiser que essa mensagem apareça, em algum local eu mudo ela. Então, eu vou fazer assim, ó. Lá naquela primeira linha, lá no signal número, lembra lá no comecinho, quando eu faço a inicialização, mas isso aqui é um transtorno obsessivo, não faz diferença nenhuma fazer ou não fazer. Eu vou mudar ela para um, só para uma vez na vida ela ser diferente. Na hora que ele inicializa, depois ele apaga. Aí se eu salvar isso aqui e der um check syntax de novo, ele vai me apagar esse warning ali, porque agora, uma vez na vida, ele não é mais sempre zero. Então, uma vez ele trocou, aí ele não reclama mais, ó, não tem mais o warning aqui no synthesize. Então, é o ponto, é. Então, o ponto eu fiz apagado de começo a fim. Então, na hora que ele é energizado por um microsegundo, ele fica um, depois vai para zero. Só para ele ter o que fazer. Entendeu? Só para não aparecer um warning, para o processador ter uma função naquele pino. Né? Ok, então, pensando em termos das coisas que a gente faz, então, faz check sintaxe, create time já fizemos, não precisa mudar, assign para caixa de pinos já fizemos, agora, então, é só esses três do último aqui, ó, então, é o synthesize XST, que ele vai ver para onde vai, para onde vem, fazer o mapeamento interno, ok? Depois o implement design e o generate program file. A princípio funcionou. Então, depois pega assim. Tá contando lá na unidade ou tá contando fora de posição? Certinho. Ah, não. Ah, tá louco. Me deu medo agora. Vocês me acompanham até em casa, hein? Tô com receio. Falando nisso, ontem tava indo para casa. Eu moro ali perto do fórum ali. E aí eu vou pela São Leopoldo ali, né? Até Bessó Visconde e depois faço a voltinha. Aí ontem deu aquele acidente lá que um policial morreu e tal, tal, tal. E eu tava indo para casa, aí, pá, de boa. Aí, para variar, o tanque tava escorado, né? Vou passar no posto. Aí tem um posto ali entre a Tronca e a Visconde, parei ali para abastecer. Ok. Aí abasteci e tal. Quando tava abastecendo, passou uns 4, 5 carros da polícia. Eu disse, nossa, alguma coisa, mas tudo bem, né? Caxias, né? Cidade grande. Aí fui lá pagar. Quando eu voltei para pegar o carro, passou mais umas 4, 5 viaturas, mais moto e mais ambulância. Assim, nossa. Eu pensei, será que não deu um assalto no aeroporto, uma coisa do gênero? Porque para tanto carro assim, naquela velocidade. E aí, como meu carro estava virado para tronca, aqui tinha que fazer a manobra no posto para voltar para Visconde. Ah, vou dar a volta na quadra. Aí dei a volta na quadra e tal, beleza. Cheguei na outra sinaleira ali com a Visconde, que daria para ir para os parques do Macaquinho. Tô parado ali, aí uma hora abriu a sinaleira, mas com aquela vontade de fim de dia, trabalhei o dia inteiro e tal. Não trabalhei, mas, né? Fui ao serviço. Aí quando eu entrei na Visconde, cara, veio uma S10 com uma ambulância, escoltando uma ambulância, mas a uns 90 por hora na contramão na Visconde. Acho que estavam levando o rapaz que se acidentou pro hospital e tal. Por pouco não dei de frente e causei mais um acidente. Então eles causaram mais um, né? Porque eu tava de boa. Cara, a mão única abriu a sinaleira para mim. Olhei à esquerda, todo mundo parou. A direita não vai vir um carro na contramão, né? Pelo menos é o que me passou pela cabeça. Aí encostei ali, nisso já veio umas duas, três viaturas, fecharam as ruas de cima, fecharam a rua de baixo, parou tudo, trancou tudo, eu fiquei no meio. Aí esse bom, estacionei, bom, não vou nem perguntar o que que é, que os caras estavam trem nervoso. Aí esse não, alguma coisa aconteceu, né? Eles não estão aqui por nada. Bom, agora o negócio é esperar, né? Aí esperei uns 15, 20 minutos, nada aconteceu. Aí veio o pessoal do trânsito lá, os pessoal azulzinho lá.
Aí um cara tá passando perto do meu carro, assim, aí eu consegui uma vaga para estacionar, tinha um espaço vazio, estacionei ali, fiquei ali, né? Aí desci do carro, falei, o cara, cara, deu um problema sério ali embaixo, acidente, ferido e tal, não vai liberar tão cedo. Bom, aí eu fui para casa a pé. Claro. Deixei, bom, tava estacionado mesmo, só vi tá tudo trancado, tirei as coisas que estavam em cima, peguei minha mochila e fui para casa, e só de noite fui lá buscar, né? Mas, cara, nunca tinha visto tanto movimentação assim, em tão curto espaço de tempo, assim, né? Ok, ó, deu o Generate Program File, então agora é só gravar. Vamos lá ver, então. Para gravar, abre o programador, dá um browse. Ah, tá lá no VHDL, eu fiz multiplexador 099, 2 de abril. O meu não está acendendo o segmento A, não sei por quê. Não, contar tá contando, só que o A para mim tá meio sombreado. Vou ver, eu acho que eu errei algum código. Ah, acertei o lado. Ah, então tudo bem. Não funcionou o segmento A, uns não funcionaram. Não, não. O segmento aqui tá meio estranho, né? Deixa eu ver se eu não copiei os códigos errados. Deixa eu só dar reduzir o zoom aqui para me enxergar o código melhor. Vamos ver então o que que deu de errado. Bom, então aqui estava um erro, por que que não acendia o segmento A? Então, aqui antes estava escrito, ó, L16, e não é 16, é 18, tá? Isso porque não acendia o segmento A. Então, feita essa mudança aqui, ó, tá? Deve funcionar. Então, depois disso, salva, né? Se não salvar, não funciona. Aí, pode voltar lá para o software. Tá. Outra coisa. Aqui, ó, eu tinha botado tudo zero, lembra? De cima a baixo. Na real é um, porque zero é ligado, um é desligado. Se a gente quer apagar o pontinho, tem que botar um, que um é apagado, porque ele liga com zero. Então é um de cima a baixo aqui no bem da esquerda, que esse é o H. E a mesma coisa aqui para unidade. Então todos esses caras aqui, ó, eu botei para um. Faltou ajeitar o 9, mas deixa assim, só para ficar um charminho. Né? Já vou ajeitar aqui, então, ó, o 9 também vai aqui em um, o do milhar também. Opa. Então, todos para um. Aqui está praticamente resolvido. Fazendo isso aqui, deveria funcionar. Outra coisa que eu notei é que o meu contava assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, espera um pouco, e depois 10. Do 9 para o 10, ele, nossa, demorava um eito para ir, né? Por que que demorava um eito? Aqui, ó, eu tinha escrito aqui nessa partezinha, ó, se dezena fosse igual a 10 e se unidade fosse igual a 10. É que um dígito não vai a 10, né? O dígito vai só até 9. Então, ele estava contando 9, esperando dar o estouro, para depois zerar a memória, para depois voltar e começar de novo. Então, é de 0 até 9 aqui, ó, nos dois. Mas é mais por questão de contar assim na mesma velocidade todos os pontos. Fazendo isso, deveria funcionar. Então, salva aqui, ó, clica no salvar tudo e vai lá no final, dá um Generate Program File, ele passa por todas as etapas, deve dar certo. Se não der, depois a gente olha um por um ali e vê o que aconteceu. Se eu gravar o meu de novo aqui, só para te confirmar. Uhum. Então era só um na frente. Só um na frente. Um na frente de todos os bits. Ali, ó. Dos dois decodificador. Isso é mais só... A única diferença que faz do que a gente tinha antes do que tem agora é só apagar o pontinho. O não acender o segmento A era o pino que estava errado. Então, vamos carregar de novo aqui. E vou gravar de novo.
Ó, agora tá contando certinho. Não é linda a matemática, jovens? Linda, não. É linda, sim, mas a gente não tem. Tá, vamos ver o que que não deu, então. Deixa eu só dar um resumo aqui. Então, só para findar aqui, então, ó, tem o cabeçalho para fazer o milhar, que então para fazer a centena. Falta, então, declarar aqui, então, no começo, além de unidade, dezena, vamos fazer na ordem aqui, ó, a centena e o milhar, que são as variáveis que a gente vai usar o finalzinho. Vou botar aqui, ó. Então, aqui seria a centena. É aqui o milhar, que eu não tinha. Da mesma forma, zerar aqui, né? Começar correto. Então, zerei a centena, zerei o milhar, alterei o multiplex, então, para 100 mil, por quê? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, com 100 mil, zera. 75 mil é o milhar, 50 mil a centena, 25 mil a dezena e de zero, então, para baixo, a unidade. Falta pegar, então, esse blocão aqui, que é o decodificador, colar um aqui e outro aqui para fazer a decodificação da dezena e do milhar. E tem que mudar o contador. O contador do tempo. Porque ele tem só dezena e unidade. Tem que aliar. Sim, o contador, sim, dezena e unidade, bem lembrado. Aqui tem dezena e unidade. Falta fazer aqui em cima centena e o milhar, nesse intervalo. Senão ele mostra, mas não conta. Muito bem. Vou deixar um link lá no Moodle, então, para depois a gente botar esse, se der tempo. Que horas são? 9h30, acho que já tem.